Olá, tudo bem, Caracateiro? Como vai ser? Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de responsabilidade socioambiental e políticas públicas, né? Nesta aula, nós vamos trabalhar um tema muito importante para a atuação do gestor público. Que tema é esse, né? O tema da nossa aula, hoje nós vamos tratar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecido como o ODS. No nosso curso, né, no curso de Tecnólogo em Gestão Pública, nós temos trabalhado com essa temática de diversas formas, né, em diversas disciplinas, principalmente na disciplina de seminário integrador, né? E nessa nossa disciplina, nós também trabalharemos com os ODS, tá? E aí a gente vai ver na nossa aula como que esses objetivos eles podem ser utilizados como instrumento de planejamento na gestão pública. Tá? Então, aqui nós vamos ver os objetivos da ODS, né? E a sua importância para a atuação do gestor público. Nessa aula nós vamos ver, destacar também o papel das ODS, né, os ODS como instrumento de planejamento e tomada de decisão. Então, os ODS, né, eles fazem parte da Agenda 2030, que foi criada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em 2015. Essa agenda ela surgiu a partir da necessidade dos países enfrentarem de forma conjunta os problemas que afetam toda a humanidade, toda a sociedade, o mundo inteiro, né? E que problemas são esses, né? Problemas como pobreza, desigualdade social, degradação ambiental, a falta de serviços básicos, né? Então, são problemas como estes, que são problemas a nível mundial. Em decorrência desses problemas é que surgiu a Agenda 2030, né? Ela aconteceu já o ano passado, né? Como é de conhecimento de vocês provavelmente acompanharam isso nas redes sociais, nos jornais. Aconteceu em Belém, né? Então, a Agenda 2030 ela propõe um modelo de desenvolvimento sustentável que vai além do simples crescimento econômico, né? Ela defende que o desenvolvimento ele só é verdadeiro quando consegue equilibrar três dimensões fundamentais. Que dimensões são essas? Né? O crescimento econômico, que garante a geração de renda e de trabalho, a justiça social, que promove a inclusão, que promove a redução das desigualdades e da dignidade humana, e, por fim, a preservação ambiental, que assegura o uso responsável dos recursos naturais para as futuras gerações. A gente já até debateu isso em aulas anteriores. Né? Então, assim, para o gestor público, os ODS não são apenas metas internacionais. Metas estas que estão distantes da nossa realidade local. Muito pelo contrário. Os ODS, eles funcionam como um guia de planejamento e de tomada de decisão para as ações no nosso lugar, né? A nível nacional, a nível de estado, a nível municipal. O nosso lugar também é parte integrante desse planejamento, dessa tomada de decisão, certo? Então, e aí a gente percebe o quê? Que ao alinhar as decisões dos OBS, o gestor contribui para uma gestão mais eficiente, mais responsável e comprometida com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? A importância dessa integração, desse diálogo comum, visando, né, ações conjuntas para sanar os problemas já citados anteriormente. Então, antes da criação dos ODS, a comunidade internacional, o mundo inteiro, ele trabalhava com o ODM. Né? O que é o ODM? São os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.
Esses objetivos eles foram estabelecidos no ano de 2000 e eles tinham como principal propósito enfrentar problemas considerados urgentes na época, na ocasião. Dentre esses problemas estavam a redução da pobreza extrema, a melhoria do acesso à educação básica e o fortalecimento das políticas de saúde. E os ODMs, eles eram compostos por 8 objetivos, e o que representou um avanço muito importante no alinhamento das políticas públicas dos países em torno de metas comuns. Mas, no entanto, com o passar do tempo, percebeu que esses objetivos eles tinham um alcance limitado, no contexto de que, porque esses ODM, esses outros objetivos, eles tratavam de problemas sociais de forma setorial, sem considerar de maneira aprofundada questões como a desigualdade, a sustentabilidade ambiental, o crescimento econômico, a governança pública, né? Então, esses objetivos eles eram mais setorial do que amplo. E aí, nesse sentido, houve a necessidade de um repensar sobre os ODM, que hoje nós chamamos de ODS. Né? E, mediante essa percepção, essa visualização de que haveria necessidade dessa mudança, que surge a Agenda 2030, que amplia os 8 objetivos para 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Esses objetivos, eles reconhecem que os desafios enfrentados pela sociedade, elas são interdependentes, ou seja, problemas sociais, econômicos e ambientais estão conectados entre si, eles não acontecem de forma isolada. E, nesse sentido, a Agenda 2030 ele reforça que não é possível pensar políticas públicas de forma isolada. Né? Ou seja, e pensar essas ODS, esses 17 objetivos, ele exige do gestor público uma atuação integrada, uma atuação articulada, uma articulação sistêmica, de modo que alcance os objetivos propostos e que esses objetivos eles sejam efetivos e duradouros. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente observa aí pelos slides alguns resultados significativos, levando em consideração os outros objetivos propostos pelo ODM. Né? Por exemplo, aí em relação à pobreza extrema, a gente observa aí pelos dados apresentados que houve uma redução da pobreza extrema, que reduziu em 50%, especialmente se tratando de regiões que passaram a adotar políticas públicas voltadas para a inclusão social e para a ampliação de acesso a serviços básicos. Né? Um outro dado importante é sobre o progresso, a redução da mortalidade materna e o fortalecimento das ações de prevenção e tratamento de doenças como HIV e AIDS. A gente observa aí dados bem significativos da saúde materna. A redução da mortalidade infantil no mundo, ela caiu, materna, aliás, perdão, 45%, enquanto que a redução, a prevenção e o tratamento de doenças como HIV, ela houve uma redução da infecção aí por vírus de 40%. Então, a gente observa aí que são dados bem significativos. A gente observa que esses resultados eles ficam muito bem claros, né? Ele reforça o compromisso, a efetividade das ações pensadas na melhoria do bem comum de toda a sociedade a nível mundial. E a gente traz a estrutura aí da Agenda 2030. Aí a gente pensa aí os 17 objetivos, né? Nós trazemos aí, como seria a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, vida superaterna, né? E vocês aí conseguem visualizar melhor isso aí, certo? Os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ele abrange uma ampla diversidade das áreas da atuação do Estado. Essas ações, elas atuam
desde as questões sociais, como educação, saúde, redução das desigualdades, né? Vamos voltar aqui, temas ambientais, aspectos econômicos, trabalho docente, crescimento econômico, fortalecimento das instituições públicas, né? Então, a gente vê um leque enorme aí de ações pensadas no desenvolvimento aí de ações para beneficiar de forma conjunta toda a sociedade. Né? Quando a gente pensa, quando a gente pensa na estrutura da Agenda 2030, a gente pensa em três dimensões fundamentais. Quais são essas dimensões? A dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão econômica, né? Então, a dimensão econômica ela está relacionada à produção de bens e serviços, à geração de emprego e renda e ao crescimento da economia no país. E aí a gente enfatiza novamente, não é só no nosso lugar de origem, não é só no nosso território, é a nível mundial. E aí a gente percebe que a geração de emprego e renda, o crescimento da economia, estes elementos